Boa tarde, boa tarde a todos. O final de semana foi abençoado, final de semana que foi muito bom, cansativo também, mas foi muito bom. E a palavra do Senhor foi muito gostosa ontem e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje também, que Deus falou sobre ser perseverante na presença dele em Cristo Jesus, né? E vamos estar falando aqui Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que Deus falou sobre isso comigo? O que Deus falou sobre a sombra, né? Que temos que ser perseverante, né? Perseverante na presença dele. E perseverança tem a ver com lugares onde você vai depois que você errar. Tem a ver também os lugares que você vai quando algo foge do seu controle. Quando acontece isso, nós deveríamos ir para perto de Deus, para os braços do Pai. O pecado e a religião, né, muitas vezes vai dizer que você precisa se afastar de Deus. É religião, sabe? Porque muitas coisas aconteceram dentro da igreja, dentro da religião que você estava, e fizeram que você se afastasse de Deus. Então, muitas das vezes a religião faz isso com a gente também. E Jesus o tempo todo está falando para correr para a graça e se esconder em Deus. A palavra de Deus, ela fala isso em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então existe descanso em Deus. Nós temos que ser constante, mantendo-se habitando em Deus. A palavra fala sobre a habitação, e isso também é totalmente diferente de um lugar de visitação. A palavra não fala que aquele que corre para Deus quando tudo vai mal e descansa. O descanso é fruto de habitação. E isso que é um reflexo de um relacionamento com Deus. Porque quando nós habitamos em Deus, nós precisamos que se relacionar com Deus, estar relacionando. E quando nós se relacionamos com Deus, nós permanecemos nele. Então para de ficar correndo para lá e para cá e volta a se relacionar com Deus. Afirma que é uma estaca em Deus e seja o que constante nele. Construa uma rocha inabalável em Deus, para que sua família seja firme em Deus e que você seja forte em Cristo Jesus. E quando nós escolhemos a rocha em Deus, nós encontramos a sombra de Deus, nós iremos ficar descansando em Deus. Então é isso que o Senhor quer para nós. Deus nos ensina isso, né, esse princípio desde a queda de Adão, que é para nós até hoje. E muitas das vezes você fala que Deus te abandonou, e sendo que Jesus jamais esquece de um filho. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece dos seus. Deus te desejou bem antes dos seus acertos e dos seus erros. E mesmo assim, ele te desejou. Então mesmo você errando, ele te desejou bem antes. Ele jamais está preocupado com o quê? Com a sua performance. E sim com a sua identidade nele. Então é isso que Jesus está preocupado. Ele nos olha e vê. Ele nos olha e vê ele em nós. Porque nós somos a imagem de Cristo. Então, todas as vezes que erramos, existe alguém para apontar para a gente. As pessoas só fazem isso, apontam os seus erros. E falando, olha lá, ele desviou. Ele desanimou. E chegou um tempo na minha vida que muitas pessoas fizeram isso, apontaram. E ninguém acreditou que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu ia vencer, eu ia ser constante. Muita gente pensou que eu ia desviar daqui 1 mês, 2 meses. E hoje já faz 1 ano e pouco que eu voltei para os caminhos do Senhor. Estou sendo constante no caminho do Senhor e aprendendo a cada dia mais. Porque eu voltei a ter esse relacionamento em Deus. Que é isso que o Senhor vem falando para nós já faz um tempo. Sobre esse relacionamento. Então a grande verdade é que são poucos que vai atrás de você e traz você novamente para perto de Deus. Quando nós estamos perdidos, levanta muita gente para ver o quê? E para apontar para você, sendo que o único que poderia apontar os seus erros, ele decidiu entregar por mim e por você
para ter nós de volta. E foi o que? Ele foi perseverante, Jesus foi perseverante. E mesmo quando estamos em lugares errados, mesmo que estamos tudo errado, temos que saber que existe um Deus que te ama e que continua de braços abertos para você. E Ele quer ter um relacionamento com você novamente. Ele está com saudade de você. Então, não desanime até que Deus cumpra o que Ele prometeu para você. Não pare. Seja constante em Deus. Mesmo que esteja tudo ruim na sua vida e que tudo mudou na sua vida, mas esteja sempre buscando a Deus. Isso que aconteceu, minha vida mudou, deu uma reviravolta quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas eu tive e mantenho a minha constância nele. Então é isso que Deus está falando. Temos que olhar menos para nós. Temos que olhar menos para nós, para os nossos erros e também pelos acertos. Temos que olhar mais para aquele que nos prometeu, que é Jesus. A gente pensa às vezes em desistir por algo que nós não vamos conseguir, que é muito difícil para nós. Nós olhamos para nós e falamos, é impossível vencer isso. E muitas das vezes estamos desanimados, cansados. E sabe por quê? Isso serviu muito para mim hoje, nossa, muito. Porque procuramos em nós as respostas para as batalhas e está diante de nós. Então eu fazia isso também. Eu procurava a resposta para as batalhas diante de nós, diante do que estava acontecendo comigo. E sendo que Deus está nos dizendo, tira o seu olhar de você e olhe para Deus. E por mais que seja grande a sua batalha, essa batalha jamais será maior que o nosso Deus. E foi isso que eu fiz. Quando eu tirei o olho de mim, tudo sobre mim, as coisas fluíram. E aqui nessa tarde você possa entender sobre a perseverança, tirar o olhar também de você dessa tristeza, dessa angústia e olhar para Cristo. Porque a batalha que você está tendo, para Deus é tranquilo resolver. Para Deus não é nada isso. Então que você possa ser constante na palavra do Senhor, habitar nos braços do Senhor, ter um novo relacionamento com o Senhor e ser constante nele. Que você tenha uma semana abençoada.